Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro para esta última lição deste terceiro trimestre do ano de 2025. Foi uma jornada muito interessante, certamente que foi uma jornada em que pudemos aprender lições muito importantes para a nossa vida pessoal, através da experiência dos nossos antepassados espirituais lá pelo deserto, não é? Desde que saíram do Egito, depois o facto de eles terem deambulado no deserto, e hoje, nesta última lição deste trimestre, portanto na lição 13, nós chegamos ao clímax daquilo que Deus pretendia para o seu povo. O título da lição, aliás, é muito simples, o tabernáculo, porque realmente o clímax foi realmente este tabernáculo que era o símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Aliás, quando Deus deu a indicação a Moisés para que construíssem um santuário, ele disse: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós." Então este é o grande objetivo de Deus para nós ainda hoje. Deus quer coabitar connosco, Deus quer ter um relacionamento íntimo connosco. Oxalá que nós tivéssemos um desejo tão grande como Deus tem para nós. Queridos amigos, hoje não vamos referir ninguém em particular, apenas agradecer a todos vós que nos têm acompanhado neste trimestre e já nos trimestres anteriores. Vou dar então a palavra à minha mulher para que ela possa fazer uma oração, para que o Senhor nos possa guiar na explanação desta última lição deste trimestre. Milu, por favor. Muito bem. Querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade que novamente Tu nos dás, de nos podermos encontrar, para novamente, Senhor, abrirmos a Tua Palavra e através dela, Senhor, confirmarmos a nossa fé em Ti, na Tua Palavra, e talvez, quem sabe, alguém, Senhor, despertar ainda mais o desejo de uma comunhão Contigo, de uma aprendizagem diária, para verdadeiramente nos prepararmos para esse dia maravilhoso que é a Tua volta em breve a este mundo, Senhor. Obrigada por todos os ensinamentos que Tu nos deixaste, que Tu nos dás. Ajuda-nos, Senhor, e obrigada por este trimestre que podemos estar juntos a aprender sobre este povo outrora que foi por Ti escolhido, por Ti chamado, por Ti separado. Então, Senhor, ajuda-nos a compreender este grande privilégio e esta grande honra que nos dás de sermos chamados à parte para sermos essa luz do mundo e esse sal da terra. Amém. Para a salvação de muitos outros que estão à nossa volta, Senhor. Inspira-nos e abençoa-nos uma vez mais, abençoa cada irmão, cada irmã que está connosco, também algum amigo que pela primeira vez possa estar connosco também, que nos inspires a todos, Senhor, e que seja uma bênção este momento em que à parte estamos contigo e uns com os outros. Fica connosco, inspira-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nesta última lição nós vamos cobrir os últimos 6 capítulos do livro de Êxodo. Começamos, portanto, no capítulo 35 e vamos ver mais em pormenor algumas passagens, e depois há aqui uma parte que é uma parte muito descritiva de como eram as diferentes partes do tabernáculo, que aí não vamos entrar em detalhes, vamos sim focar-nos naquilo que consideramos ser o essencial portanto, terminarmos assim, portanto, a análise de todo o livro de Êxodo. Milu, aqui logo na lição de sábado à tarde, aqui o autor chama-nos a atenção para o facto de que os nossos primeiros pais lá no Éden, depois de terem pecado, esconderam-se da presença de Deus. Certamente que esse ato de se esconderem da presença de Deus foi motivado pela vergonha que eles sentiram daquilo que tinham feito. A pecaminosidade que passou a ser parte da natureza deles, que até ali não tinha existido, fez com que eles, e faz com que nós também hoje tenhamos naturalmente medo de Deus, mas esse medo vai distorcer a percepção que nós temos do caráter de Deus. Reparem, até ao momento, até antes de pecar, eles sempre deram as boas-vindas ao Senhor cada vez que o Senhor os vinha visitar, como diz o texto bíblico, na viração do dia, ou seja, no crepúsculo da tarde, quando o dia estava a findar. Era como se Deus quisesse encontrar-se para eles, para poderem partilhar como é que tinha sido o seu dia, não é? Mas no dia em que eles pecaram, tudo mudou, não é? Eles tiveram medo de Deus, eles inclusivamente esconderam-se,
mas Deus foi à sua procura. Porquê? Porque Deus mostra através desse seu ato de ter ido à procura de Adão e Eva e de continuar a vir à nossa procura, porque, como dizem em Lucas 19, o Senhor veio buscar e salvar o que se tinha perdido, não é? E o apóstolo João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quem dá sempre o primeiro passo é Deus. E Deus dá o primeiro passo porque Ele tem prazer em relacionar-se connosco. Ele não é assim, Milo. É isso. É interessante que a principal tarefa que o Senhor almejava do povo de Deus era relacionar-se com Ele, não é? Logo desde o início, e nós vemos, como tu disseste, essa relação tão próxima que o Criador tinha com as suas criaturas e, portanto, com Adão e Eva, particularmente. E essa estreita relação com o Senhor era uma experiência diária que foram todos convidados agora no povo de Israel a poderem viver com Ele diariamente. E não só isso, mas também apresentar essa imagem correta de Deus aos outros. E infelizmente o pecado na nossa vida corta exatamente essa relação com Deus e com certeza nos desanima nessa partilha de Deus com os outros. Portanto, o inimigo sabe, se nos separar de Deus, acabará por abafar aquela luz ou retirar aquele sabor que o sal da terra teria, não é? Para podermos ser uma bênção aos outros. E então ele não só nos leva a pecar, como depois nos desanima nesta tarefa de podermos ser usados por Deus para a bênção das outras pessoas também. Então esta pecaminosidade e esta, no fundo é isto que vemos na lição desta semana, esta graça do plano da salvação, porque o que é a salvação? É o Senhor ter encontrado a solução para o pecado, não é? Portanto, nós teríamos a morte eterna, nós teríamos todas as razões para viver angustiados, para realmente não ter esperança na vida, não for exatamente este plano salvífico. Então, repara, o Senhor vem trazer ao seu povo de uma forma de imagem, de símbolo, através de todos aqueles móveis, não é, que nós estudamos esta semana, que o Senhor mandou construir. Tudo isso tinha um objetivo e um significado para o povo compreender todos os passos da salvação. Então repara, o Senhor quer que nós, ao aprendermos isto, nos regozijemos no Senhor, porque há saída para o pecado, há solução para o pecado em Cristo Jesus, nos seus méritos, e aí tornar-nos então fortes testemunhas do Senhor àqueles que estão à nossa volta. E repara, quando o Senhor diz aqui que Ele desejava que o seu povo atraísse todos os outros para Deus, eu lembrei-me daquele versículo que conheces muito bem, e os irmãos na maior parte também conhecem, de João 12:32, quando diz: e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Repara, ainda semana passada nós estivemos a refletir sobre o que é isso da glória de Deus, não é? Vermos a glória de Deus manifesta neste mundo, através dos seus filhos, que também participam dessa natureza divina e que têm esta graça também de transmitir a bondade, a misericórdia, os princípios e o caráter do próprio Deus, não é? Na graça e no poder do Senhor. Então nós acabaremos por levantar Cristo. E o que é levantar Cristo? É vivê-lo na nossa vida. E o Senhor, quando diz: quando for então levantado da terra, atrairei todos a mim. Portanto, ninguém fica indiferente quando alguém age no poder de Deus e realmente percebem que ali há qualquer coisa diferente. Agora, as pessoas podem responder de duas maneiras, não é? É essa persuasão do Espírito, certo, que é usado através dos seus filhinhos. Tanto pode aceitar, e louvado seja Deus por isso, e oxalá que a maior parte o faça, ou também pode resistir e, portanto, e não querer aquele caminho, nem aquele convite que o Senhor lhe faça. Portanto, este desejo que desde sempre o Senhor tem, e como disseste muito bem, mesmo que nós tenhamos as nossas falhas, o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor nos estende a mão. O Senhor procura-nos, não é? Ao contrário dos outros deuses, não é? Que é o homem que tem que ir ao encontro, certo, dos seus deuses. Aqui é o Senhor Criador que vem ao encontro da sua criatura. E isto é uma grande bênção. E poderíamos dizer mais que não fosse o facto de Deus nos procurar, nós por nós próprios não teríamos essa iniciativa. Exatamente. Adão e Eva esconderam-se da presença de Deus. Não, aliás, depois de eles terem pecado era quando mais necessitavam de Deus. E portanto aí deveria ter sido, digo bem, deveria ter sido, mas não foi,
Deveria ter sido a sua iniciativa correr imediatamente ao encontro de Deus para procurar Deus, mas não o fizeram, antes pelo contrário esconderam-se quando ouviram a voz de Deus. Então, Deus mostra o seu amor para connosco ao nos vir procurar. Então, amigos, isto é extremamente importante que nós coloquemos isso na nossa mente, e há aqui um texto que me está a vir à mente, e esse texto é o texto do Salmo 14, que é paralelo com o Salmo 53, mas eu vou ler aqui no Salmo 14 os primeiros versículos, que diz assim: disse o necio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. E agora reparem o que diz o versículo 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum subentendido homem, que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Exato. Qual é a resposta óbvia a esta afirmação? Não havia ninguém, ou seja, Deus não encontrou ninguém. Versículo 3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Esta é a pura realidade humana. Portanto, nenhum de nós, por si mesmo, pela sua própria capacidade, pela sua própria escolha, busca a Deus. Ninguém. A Bíblia é absolutamente clara sobre isso. Nenhum de nós teria a capacidade de buscar a Deus. Agora, o Senhor, no seu amor e na sua misericórdia, e é preciso realçarmos bem isto, Ele toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. E agora, como tu referiste, e muito bem, quando o Senhor toma a iniciativa, agora, perante esse apelo pungente, eu diria, da parte de Deus, nós temos a escolha de aceitarmos o convite que Ele misericordiosamente nos faz para aceitarmos o seu perdão, as suas bênçãos, com a condição que nós reconheçamos que erramos. Reparem, por que razão é que acham que Deus fez aquelas perguntas a Adão? Onde estás? Como se Deus não soubesse onde é que Adão estava, não é? Pois bem, era para que Adão tomasse consciência onde ele verdadeiramente estava, que tinha fugido da presença de Deus. E depois, quando o encontra face a face, faz-lhe uma outra pergunta que parece muito estranha. Por acaso comeste daquele fruto que eu te disse que não deverias comer? Como se ele não soubesse. Claro que sabia. E então, se sabia, porque é que faz a pergunta? Para que Adão se consciencializasse do erro que tinha feito e assim fosse induzido a reconhecer o seu erro, porque só os erros reconhecidos é que são perdoados, queridos. Isto aqui é muito importante nós dizermos isso. 1 de João 1,9 é muito claro: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Reparem, primeiro vem a condição, se. E esse se introduz a condição. Aliás, a palavra se até é chamada um pronome condicional, não é? Então, se confessarmos os nossos pecados, ok? Então, se fizermos essa parte, então Deus faz o resto, que é nos perdoar, e não apenas nos perdoar, mas nos purificar. Agora, quando nós sentimos que Deus vem ao nosso encontro, não para nos punir, não para nos dar o merecido castigo do nosso pecado, mas para nos redimir e salvar, é esse reconhecimento do seu amor por nós que nos motiva e que nos dá ensejo então de reconhecermos o nosso erro. E reparem, ninguém vai reconhecer o seu erro sob pressão, sob ameaças. Não, é apenas sob a percepção do amor de Deus e da sua misericórdia. Essa percepção do amor de Deus é que leva as pessoas a se humilharem e a confessarem os seus erros diante de Deus. Ok? É interessante, e logo na lição do domingo nós vamos ler estes versículos que vêm aqui no capítulo 35, logo do versículo 1 ao versículo 3, e achei interessante porque durante todo o livro de Êxodo, e não só, nós encontramos volta e meia a referência à questão do sábado. Não é só nos mandamentos, portanto, onde eles estão ali, não é? No decálogo, mas volta e meia o Senhor faz um lembrete e o Senhor volta a trazer outra vez esta questão do dia de sábado, exatamente com este objetivo de fazer compreender a esse povo qual é o relacionamento que o Senhor quer ter com eles próprios. E, portanto, aqui lendo, podemos ler versículo 1 a 3, que diz: tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. E agora repara, estas são as primeiras palavras que Moisés diz, depois de ter descido lá do monte e o rosto estar resplandecente. Ou seja, de alguma forma o Senhor denota aqui que é algo muito solene, muito importante, que o Senhor tem para dizer através de Moisés.
E então ele diz, são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 2, versículo 2, trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado de repouso, solene ao Senhor, quem nele trabalhar morrerá, e não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Então repara, este convite que o Senhor faz a que o povo pudesse ter com ele um relacionamento diferente no dia de sábado. E o que é um relacionamento diferente no dia de sábado? É nós deixarmos de fazer tudo aquilo que de forma comum e natural e normal fazemos ao longo da semana, que é legítimo, que realmente é necessário, mas que se pudermos evitar toda e qualquer atividade de o fazer no sábado, concentramos ainda mais na adoração ao Senhor. Portanto, na dedicação, na oração, no congregar-nos com os irmãos, ou podermos visitar, ou podermos louvar o Senhor, podermos ter uma saída missionária, ou seja, aquele dia ser um dia especial não quer dizer que Deus não esteja connosco nos outros dias, claro que sim, claro. Mas é aquele dia particular e especial na semana que o Senhor coloca para sublinhar ainda mais o desejo do seu relacionamento connosco. Então o Senhor, ao trazer esta proposta novamente, como palavras importantes que Moisés, mais uma vez, ao descer da presença de Deus, tem para dar como nota a este povo, é o Senhor dizer, olha, neste dia, mais do que nunca, eu quero estar convosco, de uma forma muito particular e muito especial. E daí a pertinência que nós compreendemos, todos aqueles que são honestos perante a palavra de Deus, sabem que do Gênesis ao Apocalipse não há nenhum outro dia que o Senhor peça para ser adorado, louvado e reverenciado e respeitado, senão o 7º dia. Portanto, o sábado que diz que o abençoou e o separou, santificou, quer dizer, que separou de todos os outros dias da semana. Então, que bênção é quando nós reconhecemos este convite que o Senhor nos faz, as bênçãos que nós recebemos neste dia de sábado, que carrega as nossas energias a nível espiritual, mesmo psicológico, mental, físico, inclusive, ou seja, há toda uma bênção holística em todas as vertentes da nossa vida quando nós respeitamos este dia, não é? Quando queremos viver com Jesus este dia diferente dos outros dias da semana. Sem dúvida. E podemos dizer que dos 10 mandamentos, aliás, todos eles são relacionais, ok? Mas, se há mandamento que é, eu diria, o mais relacional de todos, é o 4º mandamento, não é? Porque reparem, assim que Deus terminou a sua obra criadora, já que eu referi no passado, mas vou referir novamente, reparem, será que Adão e Eva estavam cansados? Eles foram criados no 6º dia, quer Adão, quer Eva. Então, no 7º dia estariam eles assim tão cansados que precisassem de um dia de repouso? É evidente que não, quer dizer, isto é lógico, não é? Mas, será que Deus estava cansado depois de ter feito toda a sua obra em 6 dias? Pois bem, há um texto no livro de Isaías que diz que Deus não se cansa nem se fatiga. Então, pensem nisto. Então, se naquele dia nem Deus estava cansado, nem Adão e Eva estavam cansados, porque é um dia completo de 24 horas para repousarem? Claramente, o primeiro sábado que Deus viveu com os nossos primeiros pais foi um dia para terem um relacionamento íntimo. Certamente para que Deus pudesse mostrar, descrever em pormenor tudo aquilo que Ele tinha criado e que era para o prazer e para a felicidade deste primeiro casal. Então reparem, foi um dia perfeito de comunhão com Deus. E este primeiro sábado marcou, por assim dizer, o que deveria ser todos os sábados para a humanidade e que Deus ainda tem como propósito para nós hoje. É um dia para nós estarmos em comunhão mais íntima com o nosso Criador e também com o nosso Salvador. Ok? Portanto, agora alguns poderão dizer, então mas um dia qualquer, um outro qualquer dia da semana não chega? Amigos, é aqui que a nossa fé em Deus é, digamos assim, testada. Não é? Porque se Deus diz que dos 7 dias da semana, aquele que Ele escolheu para ser o dia especial do nosso encontro com Ele é o 7º, não vamos agora nós achar que temos a legitimidade de escolher um outro dia, não é? Isto é uma questão de confiança em Deus. Se Deus diz que é este, então eu vou escolher este, não vou agora achar que não, eu posso escolher o que eu quero, não é? Imaginem que, por exemplo, eu faria por exemplo, combinaria convosco um encontro, não é? E eu dizia, olha, irmão A, irmão B, irmã C, olha, em tal dia, a tal hora nós nos encontramos. Imaginem que eu agora chegaria um dia antes ou um dia depois. Será que o irmão ou a irmã estaria lá para me receber? É claro que não.
Então repare, o que é que as pessoas hoje fazem? Deus estabeleceu esse dia, porque é Ele que é o legislador, é Ele que é o criador, é Ele que é o soberano do universo, portanto, Ele é que decide essas coisas. E nós só temos que, portanto, aceitar. Há pessoas que querem ter um relacionamento especial com Deus na sexta-feira, num dia antes, outros querem ter ao domingo, um dia depois. Pois bem, nem um dia nem o outro. É o sábado. Porquê? Porque o sábado é o dia que Deus estabeleceu. E, portanto, ao reconhecermos que este é o dia especial, simplesmente nós dizemos, Senhor, eu aceito a tua proposta. Acabou. Acabou. Portanto, é uma questão de fé, de confiança. E de dizer que a minha opinião não conta para nada. Quem conta, ou o que conta, é a opinião divina, ok? Tu tinhas falado e muito bem que o sábado é referido. Pois bem, uma outra referência foi no capítulo 31. No final do capítulo 31 de Êxodo também vem uma referência ao sábado. Depois vem no capítulo 32 aquela apostasia que se deu com o bezerro de ouro. E o que é interessante, e só dar mais este pormenor, é que após 7 vezes Moisés ter ido à presença de Deus, no regresso da 7ª vez, qual é o único mandamento que Moisés enfatiza ao povo? É precisamente o 4º mandamento. Exato. O que mostra o caráter extremamente relacional deste mandamento. E Deus, não se esqueçam, porque é que nós estamos a falar do sábado no contexto do tabernáculo? Porque o tabernáculo, não se esqueçam, é o local onde Deus habitava com o seu povo. E se Deus habitava com o seu povo, queria ter um relacionamento com ele. E se Deus quer ter um relacionamento com ele, não pode pôr de parte o dia que ele escolheu para ser o dia em que nós podemos e devemos nos relacionar mais intimamente com Deus. Estão a ver como isto está tudo interligado? Não há como separar as coisas. Okay? É interessante que outras ideias que o sábado, e que está aqui implícito, portanto, nesta mensagem múltipla, como diz o autor da lição, não só esta questão de Deus ser o Criador, não é? Que é sem dúvida recordado nesse dia, também a questão da promessa que o Messias havia de vir, não é? E portanto, cá está, em todos os ensinamentos, os olhos são colocados na solução para o pecado, não é? Que vinha através do Messias, que Deus iria estabelecer o seu reino. E o sábado, sem dúvida, é essa antecipação, não é? De estarmos na presença de Deus, de nos relacionarmos com Ele no novo reino, quando o Senhor Jesus vier. Podemos dizer que no sábado nós estamos na presença virtual, entre aspas, de Deus. Isso. E que é uma antecipação da presença literal. Exatamente, exatamente. E a salvação vem do Senhor, com certeza, só existe salvação em Cristo Jesus, e que Deus é o juiz supremo de todas as pessoas, portanto, e ainda bem que estamos entregues ao Senhor, não é? Amém. Como dizia Davi, antes quero estar nas mãos de Deus que nas mãos dos homens, não é? Isso. Portanto, porque Ele sabe tudo, Ele é perfeito e Ele é justo, e nós precisamos de justiça, não é? Achei muito bonito aqui na parte de baixo, já conhecia, mas foi bom recordar que os judeus têm um ditado muito bonito, que diz que mais do que Israel guardou o sábado, foi o sábado que guardou Israel. É verdade. E isto é uma bênção que nós realmente nem conseguimos compreender a dimensão, queridos. Quando nós somos, no fundo, obedientes a Deus, nós só temos a ganhar com isso. Tudo aquilo que o Senhor nos propõe, inclusive a questão do sábado, é para a bênção da nossa vida, é para a bênção da nossa família. Então, não é tanto nós guardarmos o sábado como uma regra, não é? Tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... Mas é o sábado, acaba por ser o sábado que nos guarda a nós. Isso. Ou seja, porque nos preserva, cuida de nós, trata de nós, não é? Essa bênção única que este dia tem, escolhido por Deus. E quando somos obedientes também aqui no sentido de reverenciarmos o Senhor e termos como dia santo e separado o sábado, porque foi esse dia que Deus disse para ser guardado, então há uma bênção, há um cuidado e há uma proteção que Deus acaba por dar ao seu povo, que acabamos por perceber que realmente é o sábado que nos abençoa e que acaba por nos guardar a nós. Muito bem. Nilo, avançando aqui, portanto, no capítulo 35, nós vemos que houve aqui, portanto, um pedido, não é? Para que, e vou ler só os primeiros versículos a partir do 4 de Êxodo 35, falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Repara, a palavra voluntariamente, o Senhor não obriga, não obrigou ninguém e não obriga ninguém a doar, a dar.
cujo coração é voluntariamente disposto, trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de cetim e azeite para iluminar e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático e pedras sardónicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. Eu pergunto, o Senhor faz aqui este pedido, através de Moisés, claro, para que o povo doasse estas coisas. E é uma descrição das coisas que o povo podia doar. Eu pergunto, como é que, digamos, entre aspas, peço desculpa por esta expressão, um bando de escravos que tinha acabado de sair de um país onde tinham sido escravizados durante séculos, onde é que eles tinham estas coisas todas, Milu? É interessante, e nós já referimos isto em algumas edições passadas, não é? Deste trimestre, mas é bom sublinhar isso. Quando o povo está para sair, não é, do Egito, e tanto o faraó como os próprios egípcios já estavam cheios de receber as pragas, não é, que estavam a cair sobre o Egito, eles acabaram por, eles próprios propuseram dar tudo e mais alguma coisa, levai tudo o que vós quiserdes. E, portanto, como tu costumas dizer, eles passaram tantos anos a ser escravos que o Senhor ali faz justiça. Ora bem. Que eles acabam por receber os seus salários e os retroativos todos. Que eles tinham. Dos anos todos. Tudo. O Senhor colocou uma impressão na mente dos egípcios que eles deram tudo e mais alguma coisa. A tal ponto deram, desculpa interromper-te, que o texto bíblico em Êxodo 12 diz que eles despojaram os egípcios. Isso. Ora, este verbo despojar é muito forte no seu significado. É verdade. Despojar quer dizer sem nada. Não deixaram nada. Exatamente. Agora é interessante notar, marido, quando o Senhor permite que isto aconteça, e no fundo era obra já de Deus, Deus tem um objetivo, Deus sabe qual era o ensinamento, não é? Através do santuário que Deus queria fazer àquele povo, para ensiná-lo sobre este plano da salvação, e com certeza neste momento que há o desejo, e Deus acaba por dizer a Moisés, como vemos em todos estes capítulos e versículos, tudo aquilo que era para ser criado, tudo isso foi feito, e agora o povo de Israel tinha como trazer todas estas pedras preciosas, o ouro, a prata e tudo, porque tinha sido os egípcios que lhes tinham dado tudo isso, e agora eles estavam ali. Isto é interessante notar que todas as bênçãos que Deus nos dá têm um fim. Isso mesmo. Há um objetivo. Isso mesmo. Não é num objetivo de egoístico, ou seja, para uso, fruto apenas e só nosso, para a nossa própria ambição, mas o Senhor, quando permite que as bênçãos venham sobre a nossa vida, sejam muitas, sejam médias, sejam poucas, não importa. Somos abençoados, temos bênçãos na graça de Deus, mas há um objetivo. E o objetivo é sempre para a honra e louvor de Deus e para a sua obra. E quando nós entendemos isso, então nós entendemos uma coisa, que o espírito de generosidade, para já, também não é nosso. Ainda hoje, antes de fazermos a gravação, num compromisso que eu tive, alguém dizia de alguém, aquela pessoa é muito avarenta. Ou seja, retém as coisas e parece que tem dificuldade em abrir a mão das coisas. Queridos, se nós para já temos coisas, é porque Deus nos as dá. Ora bem. É porque Deus dá a força ao nosso braço, não é? Como está escrito, para realmente trabalharmos, fazermos a nossa parte, e o Senhor acaba por nos abençoar. Então este povo compreendeu que aliás, o versículo, e já agora, marido, como fizesses referência, eu sublinhei aqui, neste capítulo 35, os versículos onde fala sobre este espírito voluntário. Podes ler, Milu, por exemplo, podes ler. No versículo 21 diz: e veio todo o homem cujo coração o moveu, cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço, para as vestes sagradas. Versículo 22, no início: vieram homens e mulheres todos dispostos de coração. Depois diz aqui, versículo 26, e todas as mulheres cujo coração as moveu. Agora o versículo 29, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo o homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado que se fizesse. E eu acho isto maravilhoso porque, repara, acaba por dizer o quê? Às vezes, isto fez-me lembrar, e às vezes até sorrir, na nossa fragilidade humana.
quando às vezes fazemos algum apelo na igreja, não é? Porque temos ou alguma coisa a construir, ou um plano, um projeto, e que queremos envolver todas as pessoas e precisamos mesmo da ajuda das pessoas, às vezes nós estamos ali humanamente a tentar, e a pessoa resiste, não contribui, não é generoso. E porquê, queridos? Porque isto não pode ser obra nossa. Ora bem. Tudo e qualquer coisa relacionado com Deus tem que ser o Espírito de Deus a tocar, o Espírito de Deus a sensibilizar, como foi aqui, diz que todo o coração estava disposto. O que é que isto quer dizer? Eles permitiram que o Espírito de Deus tomasse conta da sua própria natureza e, em vez de se agarrarem às coisas, porque eles poderiam dizer, não, isto é meu, não é? Eu nunca tive nada e agora tenho e agora vou ter que dar. O que é isto? É o Senhor a trabalhar no nosso coração, a percebermos que todas as coisas que nós temos devem ser canalizadas para a honra e louvor de Deus. E quando Deus nos pede alguma coisa, se é o Espírito de Deus que em nós habita, então o coração, naturalmente, com o Espírito se dispõe. E o que é interessante aqui referir é que Deus nunca obrigou o povo a doar. Exatamente. Ok? Claro, houve um pedido que foi feito, claro. Houve um apelo, mas o Espírito Santo conseguiu encontrar corações sensíveis da parte da maioria do povo, eu diria que foram quase todos, ou se não mesmo todos, não é? E eles voluntariamente, aqui na minha versão bíblica, a palavra voluntariamente aparece várias vezes, voluntariamente eles doaram. E agora reparem, há aqui uma outra noção muito importante que não podemos também deixar de referir. No capítulo 36 já, e nos versículos 5 a 7, nós lemos o seguinte: e falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, onde estava todo o povo, não é? Dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Proibido de trazer mais. Porque tinham matéria bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda subjava. Ou seja, daquilo que tinha sido doado, ainda subjava. Reparem, qual é o ponto que eu quero aqui sublinhar? Pensem bem comigo, se não é lógico raciocinarmos desta forma. Se o povo foi proibido de trazer mais, isso quer dizer o quê? Que ainda tinham. Exato. Então quer dizer que naquilo que tinham doado, eles não tinham esgotado aquilo que tinham. Exato. Então reparem, quando Deus pede algo de nós, não é para nós ficarmos sem nada. O povo doou, mas continuou ainda com muito. E eu pergunto, por exemplo, no princípio do dízimo, quanto é que o Senhor pede que nós retornemos a Ele? 10%. Com quanto é que nós ficamos? 90%. É uma desproporção enorme. Então reparem, Deus apenas quer que nós doemos para alimentarmos a convicção na nossa mente de que tudo o que nós temos provém dele, como disseste muito bem. E quando nós deixamos de doar, pois bem, a nossa mente passa a ficar afetada e achamos que somos os legítimos proprietários de tudo aquilo, porque nós é que trabalhamos, nós é que nos esforçamos, mas trabalhamos e nos esforçamos com a energia e com o poder que vem de quem? De nós? Fomos nós que nos criámos a nós próprios? Então, queridos, quando nós temos esta noção bem gravada na nossa mente, nós naturalmente vamos sentir que é nosso dever, não porque Deus nos obrigue, mas porque nós no nosso coração compreendemos que doar algo para Deus e para a sua obra não é uma obrigação, é um privilégio, é uma bênção. E nós vamos ser beneficiados, porque aquilo com que ainda ficamos depois de termos doado é mais do que suficiente para as nossas necessidades pessoais. Agora, Deus muitas vezes nos põe à prova, queridos. E pôr à prova temos nós ou não temos confiança de que tudo aquilo que Deus pede, Ele nos dá a possibilidade de nós fazermos. E aí, muitas vezes, tem que ser uma decisão de fé mesmo, não pode ser de outra maneira. Reparem, uma pessoa que hoje, por exemplo, compreende a verdade do sábado, compreende tudo aquilo que envolve esta verdade bíblica do sábado, que é o desejo que Deus tem de ter um relacionamento mais íntimo connosco uma vez por semana. Quando alguém compreende isso, mas depois vive ainda, por exemplo, uma situação em que tem um emprego em que tem que trabalhar ao dia de sábado, reparem, é ou não é preciso fé para tomar a decisão, não, a partir de agora eu não quero mais trabalhar no dia de sábado.
e isso o motiva a ir falar com a entidade patronal, com o seu patrão, enfim, com os responsáveis de secção, enfim, o que for necessário, não é? Para dizer, não, eu peço desculpa, mas eu, em consciência, não me sinto mais bem em trabalhar ao sábado. Podem contar comigo em qualquer outro dia, incluindo ao domingo, porque o domingo, segundo o próprio quarto mandamento, é um dia de trabalho, 6 dias trabalharás, não dizes 5 dias. Então, se 6 dias trabalharás e ao 7º dia é que devemos repousar, os 6 dias de trabalho inclui o domingo, correto? Portanto, estamos a raciocinar de forma bíblica. Então, nós podemos e devemos oferecer-nos para trabalharmos ao domingo. Eu vou dar aqui fazer aqui um bocadinho de parênteses para dar o meu exemplo. Quando eu trabalhei como enfermeiro, quando chegava a um serviço, eu pedia ao chefe desse serviço se me podia dar permissão para eu trocar de turnos quando ficasse ao sábado, trocar com outros colegas, e felizmente e graças a Deus por isso sempre me deram essa permissão, e de tal modo isso ficou um hábito que depois até eram os colegas que muitas vezes queriam o domingo livre, que vinham ter comigo, olha Paulo, tu estás aqui, eu estou aqui neste domingo, não queres fazer este meu domingo que eu faço no sábado? E eu já quase mal precisava de ir falar com eles, porque já vinham ter comigo, porque sabiam que eu fazia essa troca com todo o gosto. É claro que, como pode imaginar, a maior parte dos domingos eu trabalhava sempre, mas vou-vos dizer, trabalhava com todo o gosto. Porquê? Porque eu tinha o sábado livre. E eu fiz isto em hospitais públicos, mas depois trabalhei numa instituição de saúde adventista na Suíça, e aí eu nunca senti a necessidade de fazer troca. Porquê? Porque aí todo o serviço era feito e era programado para se respeitar o dia de sábado. Não vou agora aqui entrar nos detalhes, porque não interessa, mas para dizer o quê? Nos hospitais públicos eu fazia isso porque eu notava que se fazia ao sábado aquilo que se fazia em qualquer outro dia, e ao domingo havia coisas que não eram feitas. Por exemplo, não havia consultas externas no hospital, nos hospitais onde trabalhei, não havia cirurgias programadas. Havia cirurgias de urgência, com certeza, mas não cirurgias programadas. Todas as que eram programadas era de segunda a sábado. Então, aquilo que os hospitais públicos fazem, tendo o domingo como dia especial, as instituições adventistas fazem, tendo o sábado como dia especial. Então aí eu não sentia necessidade de fazer mudanças, mas nos hospitais públicos eu sentia. Então, não importa qual seja a sua condição, uma coisa é certa, queridos amigos, e que é o seguinte: para tomarmos a decisão de não trabalhar no dia de sábado, nós temos que ter fé que aquilo que Deus nos pede é o melhor para a nossa vida. E se não tivermos essa fé, dificilmente vamos fazer essa escolha. Porque vamos recear o que é que vai ser da minha vida, como é que eu depois, e se eu perco o emprego, como é que eu vou ter depois o sustento para a minha família. E eu pergunto, queridos, mas será que Deus não conhece todas essas vossas preocupações? Será que Deus não sabe que vós tendes essas necessidades? Será que Deus não sabe que vós tendes necessidade de alimentar a vossa família, ou se não tendes ainda família, a vossa própria pessoa, o que for? Será que Deus não conhece essas necessidades? Claro que conhece. Então, se conhece, e se Deus nos pede, tenhamos a fé de dizer, ok, Deus pede-me, então eu vou fazer. As consequências estão nas mãos de Deus. E eu podia-vos contar aqui dezenas, se não mesmo, dezenas e dezenas de histórias que eu conheço de pessoas que agiram por fé e o Senhor foi ao seu encontro. Ok, para além das bênçãos, portanto, de generosidade que o Senhor coloca no coração e colocou no coração do povo, é interessante ver nesta lição também de segunda que é referido os próprios talentos e dons que Deus deu a alguns para fazer a obra que o Senhor queria que fizessem. Portanto, tudo aquilo que o Senhor nos pede e os convites que o Senhor nos faz, Ele capacita-nos para isso. Portanto, Deus não está à espera da nossa performance humana, porque para já nem tínhamos capacidade, não é? Portanto, e aqui quando diz no versículo 30, portanto o capítulo 35, no versículo 30, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento em todo o artifício. E depois agora repara aqui o versículo 34, também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, portanto não só foi bênção para ele, como ele também foi capacitado para ensinar aos outros. Versículo 35, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre. E agora no capítulo 36, assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo o homem hábil
a quem o Senhor der a habilidade e inteligência Ora para bem. saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. E aqui está no versículo 2, Moisés chamou a Bezalel, a Oliabe e a todo o homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo o homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. E repara como isto é interessante, não vem tudo só da parte de Deus, ou seja, vem sem dúvida a capacidade, a sabedoria, o dom, os talentos que vêm da parte de Deus, mas tem que haver uma disposição da parte do ser humano de querer estar ao serviço de Deus. Claro. Por isso é que diz, e impeliu a se, ou seja, isto é, a todo o homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-lo. Ou seja, todos aqueles que mostraram desejo de colaborar, de ficar ao serviço de Deus, de realmente ser usado por Deus, Deus acabou por abençoar estes homens, dando-os, homens e mulheres, que elas também fizeram o trabalho todo dos panos e de tudo aquilo que havia no santuário. Ou seja, toda esta graça, toda esta bênção que o Senhor nos agracia, que o Senhor nos cobre, porque tudo aquilo que o Senhor nos chama a fazer na sua graça e no seu poder. Portanto, não temos que temer nada, nem porque, como costumamos dizer, o Senhor não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama, É isso não mesmo. é? E, portanto, é isso que o Senhor continua ainda hoje a fazer na sua igreja. Olha, eu vou exatamente pegar nesta última frase que disseste, Deus ainda continua a capacitar hoje. Não é tão bonito vermos, ainda hoje, nos nossos dias, este espírito aqui que nós estamos a descrever, que aconteceu lá no passado, acontecer entre o seu povo. Quando o Espírito de Deus toca realmente os corações do seu povo, e o seu povo se predispõe a fazer algo para o Senhor, é tão bonito ver os dons a surgirem, verem as habilidades a surgirem, ver que um sabe fazer isto, outro sabe fazer aquilo, outro tem dom para isto, outro tem dom para aquilo, e todos juntos, trabalhando com o mesmo objetivo, fazem erguer algo extraordinário. Eu fico às vezes boquiaberto, e tenho que pôr aqui umas aspas, porque eu sei o que é que está por detrás, ao conhecer notícias, por exemplo, de países que são classificados, pelo menos na linguagem humana, como sendo países do terceiro mundo, e surgirem lá igrejas e serem construídas entre um povo que quase não tem nada. Mas as igrejas aparecem. E às vezes em regiões que são pobres, eu até diria paupérrimas, não é? E surgem igrejas, e muitas vezes igrejas bonitas, não é? Claro, não são templos luxuosos, também não é necessário, não é? Mas dentro das possibilidades e para o ambiente onde foram erigidas, são normalmente construções que estão, digamos, eu diria, um patamar acima daquilo que é o normal entre essas comunidades. Pergunto, como é que isso é possível? É possível da mesma forma como foi possível aqui o erigir o santuário. Portanto, Deus trabalha no coração de homens e de mulheres, e como diz aqui no capítulo 36 e no versículo 4, e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam. Ou seja, eles não precisaram de mão de obra estrangeira, não precisaram de ir apelar a mais ninguém. Entre o povo, Deus capacitou cada um com um dom diferente para que no conjunto houvesse pessoas habilitadas a fazer a obra que Deus queria que fizessem. E hoje, volto a dizer, eu acredito que isto é possível. Isto é possível entre o povo de Deus. Milu, vamos avançar. Finalmente, este tabernáculo vai ser construído, e agora aqui nós vamos dar aqui um salto aqui nestas... aqui nas nossas passagens bíblicas, porque vem aqui a descrição pormenorizada como é que tudo foi feito. Por exemplo, o tabernáculo com os seus diferentes tecidos, cortinas e partes vem aqui no capítulo 36, a partir do versículo 8 e até ao versículo 38, que é até ao final do capítulo 36. Depois a arca é mencionada nos primeiros 9 versículos já do capítulo 37. Depois a mesa para os pães da proposição é no capítulo 37, nos versículos 10 a 16. Depois o castiçal a partir do versículo 17 até ao versículo 24 do capítulo 37, depois o altar do incenso, que vem referido aqui no capítulo 37, versículos 25 a 29, depois o altar do holocausto, onde se faziam os sacrifícios, já no capítulo 38, nos versículos 1 a 7, depois a pia
a pia de bronze, ou a bacia de bronze, vem referida no versículo 8 de Êxodo 38, depois o pátio no capítulo 38, versículos 9 a 20, e depois o material usado para o tabernáculo nos versículos 21 a 31, ou seja, até ao final do capítulo 38. O capítulo 39, dos versículos 1 ao 32, fala, portanto, das vestes dos sacerdotes, fala, portanto, do éfode, do peitoral e outras peças do vestuário. E, finalmente, no final do capítulo 39, fala que o tabernáculo é entregue a Moisés, versículo 33, portanto, esse 39, 33, e assim, depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus vasos, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais e as suas colunas, as suas bases, e a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugo e o véu da coberta, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório. Versículo 43, se calhar, o 43 já resume tudo. Exatamente. E depois, no capítulo 40, a partir do versículo 1, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Finalmente, o santuário estava terminado, foi terminado, e quando é que Deus marcou a data da inauguração, digamos assim, a data da dedicação, ou melhor, a data da consagração de tudo? No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E no versículo 17 do capítulo 40 diz: e aconteceu no mês primeiro, no ano segundo. Que ano segundo era este? O ano segundo a contar da data da saída do povo de Israel do Egito. Então reparem, eles saíram no dia 14 do primeiro mês. No primeiro dia do primeiro mês do ano seguinte foi a data da inauguração ou da consagração do tabernáculo. Quer dizer que foi desde que eles saíram do Egito até o santuário ser consagrado, passou um ano menos 2 semanas. Então isto dá-nos uma ideia de que dos 40 anos que eles passaram no deserto, só o primeiro ano é que eles viveram no deserto sem o santuário. Os 39 anos seguintes foram vividos com o santuário. E esse santuário, volto a dizer, portanto, indicava a presença de Deus. E essa presença de Deus, como é que se fazia sentir? Lição de quarta-feira. Milu, queres avançar? Isso. Ou seja, esta nuvem do Senhor, não é? Que repousava sobre este tabernáculo, que isto é assim, marido, hoje em dia nós poderemos dizer, mas como é que eu posso perceber se Deus está ou se não está? Naquela altura era muito difícil não perceber. Isso. Porque realmente, visivelmente, tanto de dia como de noite, o Senhor ali estava manifesta. De forma bem visível. De forma muito bem visível, portanto, realmente se mostrava aqui a presença de Deus. Agora, esta questão do santuário e mesmo da sua prática de leis cerimoniais, tanto, repara, estes serviços, como era chamado o serviço diário, como era chamado o serviço anual, tudo isto era para simbolizar exatamente como é que o Senhor podia e queria salvar o seu povo do pecado, isso, não é? Isso. Então, no diário, como diz aqui na lição, portanto, Deus assegurava no serviço diário que aqueles que se arrependiam estavam perdoados dos seus pecados e oferecia-se então a salvação, pela graça de Jesus e pelos méritos do Senhor. Depois, no serviço anual, é que havia aqui uma cerimónia bastante impressionante, não é? Um dia por ano era chamado o dia da expiação, onde Deus demonstrava como ele erradicava o pecado e resolveria o pecado para todo o sempre, ok? Portanto, era uma cerimónia interessante. Aliás, nós hoje poderíamos dizer simbolicamente a viver o dia da expiação, não é? Nós estamos a viver esse tempo de confessarmos os nossos pecados, de nos humilharmos diante do Senhor e pela fé acreditarmos que o Senhor pode limpar-nos de toda a culpa e de todo o erro. E esta citação, por exemplo, que vem aqui na sexta-feira, que sublinha estes aspectos, de Ellen White, que vem, portanto, no livro Patriarcas e Profetas, em tais condições no ministério do tabernáculo e do templo que mais tarde tomou o seu lugar, ensinava-se ao povo cada dia as grandes verdades relativas à morte e ao ministério de Cristo. E uma vez no ano, a sua mente era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás e para a purificação final do universo que ficará limpo do pecado e dos pecadores. Portanto, toda esta
ensinamento, esta simbologia de que eles estavam realmente a ser ensinados no plano da salvação. Nós hoje olhamos para trás e eles olhavam para a frente, não é? Na questão do ensinamento. Talvez, dito ainda de forma mais resumida, nós podemos dizer que o serviço diário, sobretudo, era algo que inculcava na mente de cada pessoa a sua libertação individual do pecado. Okay? Ao passo que o serviço anual apontava para a purificação global do pecado. Okay? O serviço diário era mais no âmbito individual. O serviço anual era no âmbito geral, no âmbito global, ok? Porque Deus não quer apenas resolver o problema individual de cada um de nós. Claro que Ele está interessado nisso e não há a menor das menores dúvidas sobre isso, mas Deus também quer erradicar o pecado a nível global. E falo-á. E nós podemos e devemos ter a certeza nisso. E aquilo que acontecia lá no ritual do Dia das Expiações, eu prefiro dizer, eu aprendi isto com um professor de teologia, que ele nos corrigia sempre quando nós dizíamos Dia da Expiação, ele dizia, não é Dia da Expiação, é Dia das Expiações, plural. Akipurim é o termo em hebraico. Porquê? Porque são as expiações de todas as pessoas. Portanto, é o global, ok? Então, nesse Dia das Expiações, portanto, era uma forma de inculcar na mente do povo que Deus finalmente iria resolver definitivamente e completamente o problema do pecado da humanidade em geral e do mundo em geral. E louvado seja Deus por nós termos essas certezas que a palavra de Deus nos dá. Portanto, aquilo que nós vemos hoje e que tanto nos entristece, eu falo por mim, de vermos as notícias, o que se passa neste mundo que está completamente a desmoronar-se. Amigos, eu vou-vos dizer uma coisa muito honestamente, mas de coração mesmo digo isso. Eu, se não tivesse a certeza absoluta que tenho, pela graça de Deus, não por mim próprio, que o Senhor vai se encarregar de resolver o problema do mal neste mundo, eu digo-vos, eu entrava em desespero completo. E eu creio que é esta a condição em que muitas pessoas estão hoje. Ao olharem para o mundo à sua volta, as pessoas entram em pânico, entram em desespero. Porque não sabem aquilo que está para vir. E o que está para vir é a solução completa e definitiva do problema do mal. É isto, queridos. E que privilégio, que bênção nós temos de podermos acreditar que Deus irá fazer isso, porque aquilo que Ele promete não falha. Não falha, nunca falhou. Nunca falhou. Até hoje iria falhar 2 para a frente. É claro que não. Então, o santuário ou o tabernáculo, como lhe queiram chamar, portanto, era uma forma muito pedagógica de Deus ensinar o povo a dizer: eu estou comprometido, eu próprio, Deus do universo, o soberano de todo o universo, estou comprometido em erradicar o problema individual do pecado em cada um de vós, mas também erradicar o problema geral do pecado. E isso ficava muito, muito claro quando eles participavam daqueles rituais do santuário. Eu acho sempre muito interessante esta palavra que Jesus tabernaculou com a humanidade. Porque sempre foi esse desejo, como temos vindo a falar, de Deus se relacionar com o seu povo e o Senhor estar entre o seu povo. Então nós temos aqui no Antigo Testamento, portanto, através do santuário, todas as manifestações e todas as cerimónias, para realmente Deus dar a entender que quer estar no meio do seu povo. Depois, como diz aqui João 1,14, não é? O Verbo fez-se carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Ou seja, o Senhor Jesus encarnou, não é? Esteve entre nós, mais uma vez, querendo Deus conviver e relacionar-se com o seu povo. E agora vamos num crescendo. Ou seja, aquela intimidade e cumplicidade que havia do Éden, o Senhor quer restaurar tudo isso no fim do tempo. Portanto, voltarmos àquilo que nunca deveríamos ter saído. Isso. E nunca deveria ter, não é? Isso sempre mesmo. Foi o desejo de Deus, que era conviver sempre connosco, sem qualquer interrupção ou intervalo. E infelizmente estamos numa interrupção, num intervalo, mas felizmente há solução para reavermos outra vez este relacionamento presencial com o Senhor. E isso vem, marido, em Apocalipse 21, não é? Eu gosto muito desse texto. Podes ler.
Diz assim, portanto, Apocalipse 21:3, que é a última passagem que vem aqui na lição de quinta, e diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Só uma pequenina nota. Muitos se têm perguntado que mar é este que já não existe mais. Será que Deus não irá criar a terra como criou no início, antes do pecado ter entrado? Eu creio que sim. Mas também pode ser, e alguns creem que este mar, uma vez que mar no livro do Apocalipse tem uma conotação simbólica muito forte e significa, portanto, as nações ímpias. Isto quer dizer que o mar, ou seja, as nações ímpias não mais existirão, portanto, no novo céu e na nova terra, o que é perfeitamente lógico, não é? Mas pronto, fechando este parênteses, versículo 2 diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Exato. Ou seja, onde é que tudo isto vai, digamos, desembocar? Pois bem, nesta realidade dos novos céus e da nova terra, onde Deus habitará com o seu povo e habitará face a face. Porque no capítulo 22 e nos versículos 3 e 4, lemos assim: E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, a Deus, e verão o seu rosto, diz o versículo 4. E verão o seu rosto. Não nos diz, por exemplo, Mateus 5:8, que os puros de coração verão a Deus? Ok? Então, onde é que tudo isto vai desembocar? Pois bem, na realidade que perdurará por toda a eternidade, de que o povo de Deus, o povo redimido de Deus de todas as épocas da história, estará com Deus para sempre e verão o seu rosto, ou seja, estarão com Deus face a face. Aliás, aquele hino que nós cantamos, face a face, hei de vê-lo, não é? Recorda-nos precisamente essa esperança e essa certeza. Então, reparem, a relação pessoal que Deus tinha com os nossos primeiros pais foi quebrada devido ao pecado. Deus se empenhou e empenhou-se de todo o seu coração, dando inclusivamente a sua própria vida, para que tudo voltasse ao início. E Deus agora vai ter um povo com o qual quer habitar por toda a eternidade. E aquilo que nós tivemos aqui a ver, portanto, do tabernáculo no deserto, era uma imagem, era um símbolo que continha uma realidade tangível. Deus estava efetivamente lá, mas de forma invisível, não é? Ou seja, não se via Deus, mas via-se, como dissemos há pouco, o símbolo da sua presença. Era a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, não é? Portanto, eles podiam ter a certeza de que Deus estava com eles, mas não viam Deus pessoalmente, não é? Nós já vimos também que Deus tinha dito a Moisés que não o podia ver pessoalmente. Agora não. Todas essas barreiras entre nós e Deus vão terminar. Nós podemos olhar para Deus, porque nós estaremos completamente santificados. A obra da redenção em nós completou-se, como Paulo diz em Filipenses 1:6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Essa obra completou-se. Somos santos, como Deus é santo, e portanto podemos estar na presença de um Deus santo, porque nós também somos santos, porque se não fôssemos, não conseguíamos suportar estar na presença de Deus. E estaremos na presença de Deus por toda a eternidade. Estão a ver as lições para as quais o tabernáculo lá no passado nos queria fazer ensinar, e para onde aponta? Para esta realidade que nós hoje antevemos que estará para breve, que quando o Senhor vier, vai haver ali um interlúdio de 1000 anos, porque Deus quer resolver finalmente e não deixar que nenhuma dúvida fique na mente dos redimidos sobre a sua justiça para com aqueles que não foram admitidos para a eternidade. E quando essas questões estiverem todas resolvidas, então aí terminará o milénio, dar-se-á a destruição de todos os ímpios, a destruição de Satanás e dos seus anjos. Deus criará novos céus e nova terra, e aí nesses novos céus e nova terra Deus habitará connosco, com o seu povo, por toda a eternidade. Bem, acho que não poderíamos terminar este trimestre da melhor maneira. Só dizer, marido, nós teríamos tudo para duvidar disto se isto fosse palavra de homens. Isso. Mas não é palavra de homens, é a palavra do Senhor. Amém. Amém. E quando nós passamos tempo com a palavra do Senhor, a fé cresce, Deus nos assegura de que isto não é mentira, de que isto é verdade, que é uma realidade que em breve nós vamos viver pelos méritos de Jesus. Amém. Então Amém. Que a fé do Senhor esteja no nosso coração. Amém. E que Ele continue a trabalhar nas nossas vidas.
Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, como ter palavras para te agradecer, Senhor, pela tua maravilhosa revelação. Amém. A tua palavra é, como sempre foi e sempre será, uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Amém. Obrigado porque na tua palavra tu nos revelas de forma tão clara, Senhor, tão cristalina, o teu plano enorme de salvação. Esse plano da redenção que foi mostrado aos nossos primeiros pais logo após eles terem pecado e que tem sido mostrado, ensinado de forma tão clara, tão pedagógica, como foi através do tabernáculo lá no deserto. Tu sempre quiseste ensinar ao teu povo as grandes verdades, Senhor, de que tu queres redimir a cada um de nós individualmente e queres redimir no sentido global o teu povo, a humanidade, o planeta Terra, de toda a mancha e de toda a consequência do pecado. Amém. Louvado sejas por tudo quanto fazes por nós, Senhor. Ajuda-nos a confiarmos em Ti de todo o nosso coração e a permitirmos que cada vez mais o Teu Espírito opere em nós o querer e o efetuar, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a Tua divina e soberana vontade. É Amém. O que nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, marcamos encontro para a próxima semana, agora já para um novo trimestre, e historicamente nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, porque tivemos a ver o livro de Êxodo e o grande líder Moisés. Pois bem, no próximo trimestre vamos falar de outro grande líder que foi o sucessor de Moisés, nada menos do que Josué. Pois bem, marcamos encontro. Se tiver algum familiar, algum amigo, algum conhecido que acha que pode beneficiar destas lições, convide-o a participar connosco nestes estudos. Que Deus abençoe. Até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana, se Deus quiser. Um abraço para todos.